Prajapati, uma divindade, criou o que não devia criar, e parte dele foi a outra. A essa parte que nasceu chama-se Brahma. Aí Brahma ficou sozinho na vastidão de uma criação, ou seja, ele foi... Sabe um buraco negro que quando puxa a luz, destrói a luz? O que ele criou, essa singularidade dele no início do universo, tragou a divindade entrou, mas entrou, e isso nunca tinha acontecido, é um problema sério. Desformou, desconstituiu, sei lá, a divindade, e ela se reconstituiu dentro da criação somente uma parte. Mas é uma força mental tão fantástica, tão divina, que ainda se conseguiu se reestruturar minimamente. Mas não com a mesma formosura, com a mesma perfeição que era enquanto divindade. Aí começa a história de Brahma. Aí outras divindades que estavam fora dessa criação mergulharam no segundo momento. E hoje a trindade Brahma, Vishnu e Shiva, a tribuf dos hindus, tem tudo a ver com essa história. E Brahman, o incognoscível, o Pai absoluto, a deidade que não tem nada a ver com essa história. Eu fiquei pasmo quando comecei a perceber, não só na cultura hindu, que essa história já está contada. Com outras palavras, de outro modo. Até o número de certos eventos que eles me contaram nos livros, Drama Cósmico de Javé e não sei o que mais de Javé, depois que eu fui ler o Rigveda, está lá, até os números. Mas nós, seres humanos, não conseguimos compreender como é que a divindade gera uma criação e é engolida pela criação e ela se reconstitui aqui dentro, passa a ser refém da criação, perde o controle sobre a criação, porque não está mais lá do lado de fora enquanto divindade. E para que essa criação chegue a um bom termo, é necessário que outras divindades mergulhem para que de dentro da criação possam ajudar a administrar o curso desse universo. E toda uma história que começou há 13,7 bilhões de anos atrás, há cerca de alguns milhões de anos, se concentrou nessa galáxia. E depois, alguns sisteminhas, e mais especificamente, a Terra se viu como depósito de lixo para os problemas que foram ocorrendo esse tempo inteiro, sob uma perspectiva de lixo espiritual. Somos nós, seres humanos. Mas concentrou só nessa galáxia? Não. As brocas começaram antes mesmo dessa galáxia existir. Antes mesmo do nosso Sol existir. Mas todo dia está sendo criado e está sendo destruído no universo muitos e aí a coisa foi sendo. É a história toda. É muito doido isso. Mas nós fomos criados dentro desse universo. Nós. Você está falando do corpo ou da alma? Do espírito, da alma. Muitos sim. Outros, uma pequena parte dos que aqui estão já existia antes da criação desse universo. 13,7 bilhões de anos não é nada. O dia, a sensação de dia na cabeça de Brahma, de Javé, um dia para ele tem 4 bilhões 320 milhões de anos terrenos. Então na cabeça de Javé, esse problema foi antes de ontem. Então é um mundo paralelo isso? Sim. Qual o objetivo de todo esse movimento, de todo esse movimento? Resgatar Javé. Só exclusivamente isso. E a todos nós. Agora virou um problemaço de bilhões de seres. Resgatar, mas quem foi criado aqui não vai poder. Claro que vai. Quem foi criado aqui dentro? Sim. Sabe como? Ame. Como? Ame. Na hora que você ama alguém, na hora que o seu espírito acende a luz, você não é mais escravo do reino de Javé. A cada noite, meu corpo pega no sono, meu espírito sai da condensação da criação de Javé e vai para as regiões minimamente evoluídas da espiritualidade.
Na hora que você faz isso, você está fora do reino de Javé. Na hora que você, entre aspas, desencarna, se seu espírito está limpo, você volta para cá por questões de compromisso espiritual. Qualquer yogi, sem ser o nosso irmão yogi necessariamente, qualquer yogi, praticante de yoga, minimamente adequado no controle da respiração, no controle das emoções, está vibrando muito além da capacidade de Javé. Vocês sabem por que Javé chegou para Abraão e disse: "Ô Abraão, mata teu filho"? Não é porque Javé é maldoso, não. É porque ele não sabe ler os pensamentos da humanidade. Gabriel, quando fez aquilo com Zacarias, não é porque ele leu os pensamentos de Zacarias, é porque ele desconfiou que Zacarias estava desconfiando dele. Esses seres estão aquém do verme terráqueo, desde que este minimamente ame. Na hora em que ele minimamente ama, o ser terráqueo está além de Javé e dos seres que o assessoram, mesmo ele sendo o criador, e por aí vai. É doido. Mas os iogues profundos da Índia nunca se submeteram a Javé e ao reino deles, porque eles estão noutra. Qualquer pessoa que tenha a luz da própria alma acesa pela prática do amor fraternal está aqui vivendo, porque está aqui vivendo, mesmo tendo sido um espírito criado ao longo da história desse universo, ou um que já tenha existido antes e que mergulhou aqui por alguma razão, mas não está submisso às leis de Javé. Porém, em estando neste corpo, está utilizando o DNA de Javé, e tudo que ele faz nesse corpo reverbera no psiquismo de Javé. É nesse ponto que Javé é refém de todos nós. Jesus sabe disso. Por isso que ele pediu desesperadamente que nós amássemos o cara que o tinha enviado, que é Javé. Então, são conceitos doidos, novos. Na hora que eu lançar esses livros, eu vou apanhar muito do movimento espírita, do catolicismo, do islamismo, de todos os ismos. Então, eu só posso fazer isso depois que algum movimento bem maior que a minha pequenez acontecer, para que as pessoas esqueçam que eu existo. Preste atenção no que está acontecendo. Eu lanço o livro na internet, lancei, quem quiser acesso, acabou. Já, isso aí dava um ano assim, de discussão filosófica. Uma série de indagações que eu queria fazer em cima dessa perspectiva mais recente de Deus. Eu te perguntaria, resumindo, no que dá para resumir aqui, por que essa fixação desse ser Deus? É um dos livros que eu escrevi, eu não posso falar. Mas dê sua opinião sobre o assunto sem Ele não teve outra alternativa. Foi a maneira dele executar aquilo que ele tem que fazer, alegando isso. Como o judeu tudo só aceita se for de Deus. Vocês teriam que compreender os primeiros micro-instantes da criação desse universo para entender a psicologia do ser que surgiu como Brahma, ou seja, como Javé. Javé ele foi plasmando no primeiro segundo. Nesse espaço de tempo, da mente dele, isso é ciência, pessoal. 10 a menos 43 é o primeiro momento que se percebe, que a ciência percebe, chama-se aqui de tempo de Planck. São microsegundos dentro do primeiro segundo do universo. Foi o tempo em que a divindade do lado de fora ficou administrando a expansão da singularidade, e em algum momento ela foi engolida. Quando ela foi engolida, ela ficou dentro dessa vastidão que estava se expandindo como está até hoje. Qual a psicologia de um ser que nessas condições, diminuído, tentando... Por que cada animal na face da Terra, inclusive nós, tem um instinto de sobrevivência a qualquer custo? É a herança de Javé. Ele, no meio de toda essa... Ele teve que sobreviver a qualquer custo e se reconstruindo numa operação que